Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 64.600 dólares nesse momento. O BTC se recuperando aqui de um movimento bastante volátil e que veio carregado de muita emoção nesses 2 últimos dias, né? Esses 2 últimos dias foram especialmente voláteis para as altcoins, que oscilaram muito. Algumas chegaram a ter uma queda acumulada nesses 2 últimos dias na casa dos 50%, e o Bitcoin segue aqui formando um range de lateralidade ali acima dos 60 mil dólares, né? Nessa mínima de ontem, o BTC chegou a atingir a casa aqui dos 60.822 dólares, porém ele fechou ontem acima dos 64 mil dólares, né? Então, por enquanto, o cenário de rejeição de preço abaixo dos 64 mil dólares aqui para o Bitcoin. O Bitcoin rompeu essa linha de tendência de alta aqui, né? O que estava nos levando a considerar um triângulo de alta, mas o cenário aqui que realmente está sendo configurado até o momento é um cenário de lateralidade, pré-halving, né? O halving tá para acontecer no Bitcoin. E deixa eu só achar o gráfico aqui. Ó, o halving está para acontecer no dia 17 e a gente experimentando quedas pré-halving, assim como aconteceu lá em 16, né? Em 16, halving de 16, o Bitcoin teve 2 quedas bem fortes ali na casa dos 30%. Uma antes do halving, 29%, e uma logo depois, né? 31% nessa segunda oportunidade. Aí no halving de 2020, aqui eu já estava no mercado. E a gente teve uma queda, foi uma queda importante, algo em torno de 19% no Bitcoin. É claro que nas altcoins esse movimento acaba sendo muito mais volátil, né? E se olharmos aqui a volatilidade das criptomoedas nessa última semana, ainda assim o cenário não é tão grave assim, né? Deixa eu colocar aqui no semanal, já está no semanal. Então tivemos quedas aqui que variam ali entre, na média, 15% e 30%, né? A gente já viu quedas muito piores no mercado de altcoins em situações em que nós não tínhamos expectativa de recuperação tão cedo, né? Diferentemente desse caso que, enfim, é um ano bullish para o mercado de criptoativos. Então, essas quedas podem ser recuperadas assim, né? E o Michael Saylor falou: o caos é bom para o Bitcoin, né? O Bitcoin se beneficia dessas situações caóticas. E o Plan B lembrou que o Bitcoin precisa de volatilidade para tirar fora do jogo, mesmo para expurgar do mercado aqueles investidores iludidos, aqueles caras que chegaram para especular achando que vão ficar ricos assim, ó, de uma hora para outra. É frequente o mercado ensinar esses investidores e muitas vezes essa lição vem com um convite a se retirar do mercado, porque muitas vezes esses caras não têm psicológico para suportar a oscilação do mercado. Eu tenho falado para vocês, não existe dinheiro fácil, principalmente aqui no mercado de criptomoedas, né? Muitos caras chegam achando que é fácil ganhar dinheiro aqui, que aqui é um lugar... Outro dia eu vi um comentário aqui no canal, o cara falou assim: então é só colocar o dinheiro e esperar explodir? Olha a visão do cara que está chegando para o mercado. E o mercado é implacável. Ele vem e dá a lição e traz a lição e mostra que aqui, para você vencer, para você ganhar dinheiro, isso aqui é um mercado que tem um potencial de life changing, de mudar a vida das pessoas. Só que ele vem e ensina que esse não é um mercado para qualquer um, né? O Plan B até falou isso aqui: o Bitcoin não é para qualquer um. Abrace a volatilidade. E eu estou muito de acordo com tudo isso. Eu acho que esses momentos são bons. Pode parecer sádico isso que eu estou dizendo, mas você se torna um investidor de verdade nesses momentos aqui. É no momento de crise, é no momento de tensão, e você aprende as melhores lições. Quando está subindo, o mercado está explodindo, você só aprende o que não presta, cara. Essa que é a realidade. Agora, quando a gente está vivendo momentos em que somos exigidos psicologicamente, somos exigidos a nível de estudo, de estudar um pouco mais, de tentar entender um pouco mais a fundo o comportamento do mercado diante desse tipo de situação, aí sim a gente cresce, né? E, enfim, a gente vai dar um giro aqui por alguns dados. Eu estou muito tranquilo, tá, investidores? Eu acho que ainda não é aqui uma situação que, sei lá, acho que tenha que nos levar a um contexto de preocupação, até mesmo de nos desfazer dos ativos. A gente vai dar um giro por alguns dados aqui nesta análise e eu vou
colocar para vocês o porquê que eu acredito nisso. Vou deixar o convite para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez para que se inscrevam e ative o sininho de notificações para vocês seguirem acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Passamos de 18 mil investidores aqui no canal, mais de 1 milhão de visualizações. Junte-se a nós, certo? E seguimos então, olha só, o grande pivô dessas emoções todas que tem acontecido no mercado nesses últimos dias é o confronto entre Israel e Irã, né? E ontem, especificamente, o Irã lançou um ataque até Israel, que se defendeu lá, até com a ajuda dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha também. E isso aqui é importante. O presidente Biden disse ao Netanyahu que os Estados Unidos não vão participar em qualquer tipo de ataque ao Irã, né? Então essa é uma preocupação porque os Estados Unidos geralmente não entram para brincar, né? Numa encrenca, quando eles colocam os homens deles e seria muito grave a gente ter homens americanos atacando homens iranianos. Aí a situação ia ficar péssima. Então pelo menos nesse momento a gente tem um indicativo aqui de que isso não vai acontecer. Uma contra-ofensiva de Israel ao Irã, não sei, esse senhorzinho aqui, o Netanyahu, parece ser um cara que não deixa barato as coisas, então pode ser que a gente tenha desdobramentos aí e veja realmente Israel contra-atacando, e eu não sei no que isso vai dar. Existe, é claro, a chance disso aqui piorar muito e de ser realmente uma situação que venha a ser preocupante para os mercados, mas eu acho que no momento a situação ainda está até certo ponto controlada, né? Esse chart mostra pra gente o comportamento dos mercados em momentos de guerra, né? A guerra do Vietnã, do Golfo, do Afeganistão, do Iraque, da Crimeia, né? E normalmente a gente vê uma recuperação do mercado depois desses momentos de eclosão, né? Dos confrontos. Em todos esses casos aqui, nesse caso também de quando a Rússia invadiu a Ucrânia, tá vendo? A gente até teve uma queda no Bitcoin e no S&P, mas não demorou muito. Foi questão de dias para a gente ver uma recuperação, né? Então, não dá para dizer que guerra exatamente é algo que leva o mercado a um colapso duradouro. Geralmente, isso causa alguma volatilidade, mas a gente tem experimentado, historicamente, movimentos de recuperação logo depois, né? Então, não sei exatamente se isso é algo para a gente se preocupar tanto. É claro que em um cenário de guerra mundial a coisa pode ficar diferente, mas não temos ainda indicativos de que isso vai acontecer, né, investidores? E olha só, essa situação dos últimos dias tem levado os short-term holders, né, os investidores de curto prazo do Bitcoin, a se desfazer dos seus Bitcoins, né? A galera realmente está vendendo no prejuízo. Para você vender Bitcoin no prejuízo hoje, você precisa ter comprado ele acima de $65 mil, ou seja, a galera que entrou recentemente. A galera que muitas vezes tem pouca convicção. Muitos desses caras são caras que estão dispostos a aprender, estão ainda estudando o mercado, mas que ainda não foram treinados, né, cara? No mercado, experiência conta muito. Eu tenho acompanhado aí uma safra de investidores muito estudiosos. Eu às vezes converso com um cara e o cara fala pra mim, entrei no mercado tem 3 meses. Eu falo, caramba, mano, o cara parece que tá aqui já há anos, né? Caras muito estudiosos, isso é muito bom, mas a experiência é algo assim insuperável, né? Porque a teoria é diferente da prática. E muitos short-term holders vendendo os bitcoins. A grande maioria das vendas que está acontecendo são caras que têm pouca convicção, né, no Bitcoin, no mercado. Panic sellers, né? Os chamados panic sellers. E quando a gente olha o preço médio desses investidores de curto prazo, a gente tem aqui $57.300, né? Por que é importante o preço médio desses caras? Porque isso significa que, dentre esses investidores de curto prazo, a gente tem muitos deles que ainda estão no lucro, né? Por quê? Porque o preço médio deles está abaixo do preço atual. Nós temos $64 mil, o preço médio está aqui em 57. A situação pode se agravar a nível de preço se o preço do BTC cair abaixo desses $57 mil, porque esses caras vão entrar no prejuízo ou até vão querer vender antes de entrar no prejuízo, e aí é pressão vendedora pro preço, né? De investidores, repito, que tem pouca convicção ainda no ativo, então a gente fica monitorando, mas a gente ainda está distante dos $57.300, né? E uma questão também muito interessante para a gente acompanhar na abertura da semana vai ser isso aqui, ó. O comportamento
dos investidores que tiveram exposição através dos ETFs, né? A gente tem visto as narrativas de que esses caras são mãos de diamante, que são investidores focados no longo prazo, que são caras que não vão vender diante de qualquer pressão psicológica. Tá aí uma oportunidade, né? Vamos ver como é que vai ficar o balanço desses ETFs na abertura da semana. Isso vai ser decisivo também para o preço do Bitcoin. Será que esses caras realmente têm essa convicção toda? Tá aí uma situação para a gente acompanhar e ver se realmente eles vão se comportar como verdadeiros holders ou como panic sellers, né? E um outro cenário também que acaba equilibrando o mercado, né? Imagina uma embarcação, que é o mercado de criptoativos. Foi a queda no funding rate, né? A gente teve uma queda aqui e nesse momento a gente está até num cenário negativo aqui. E isso acaba sendo bom para o Bitcoin, porque equilibra um pouco mais as expectativas do mercado. Isso mostra que as expectativas do mercado lá nos futuros estão um pouco mais equilibrada. Quando o mercado fica em níveis muito otimistas, a gente não consegue ver o preço disparando, né? Olha só, aqui, ó, quando o funding rate estava lá em cima, justamente a época, o momento em que o preço começou a ceder, o preço deixou de se projetar para cima, né? E então a gente segue, né, investidores? Dominância do BTC bateu patamares recordes. Olha só, rompeu aquela linha de tendência de baixa e chegamos aqui num patamar que nós não experimentávamos desde abril de 2021, uma máxima de 3 anos na dominância do Bitcoin. Mostrando claramente que o capital migrou de altcoins para o Bitcoin, né? Se a gente olhar o Bitcoin isoladamente, a queda nem foi tão forte assim, né? Essa queda dos últimos dias aí. Deixa eu trazer para o diário aqui. Olha só. Deixa eu pegar do dia 8 de abril para cá, 16% de queda. Então isso aqui é uma volatilidade muito corriqueira até para o Bitcoin, né? E a gente segue. Muitos vão falar, Adriano, dessa vez a situação é diferente, cara. Dessa vez é muito mais grave. A situação tá ficando cada vez mais estranha. Os juros não vão cair, Adriano. Os juros, a inflação não vai deixar os juros cair. O petróleo disparou. Olha, o preço do petróleo bateu $90 o barril já. O ouro disparou. O ouro foi exatamente lá no nosso alvo. Olha só que doideira. Tínhamos alvo de FIBO em 2.449, ele bateu lá e deu uma refugada. Ouro disparando, DXY disparando. Ou seja, isso aqui é um cenário totalmente assim, arriscado e perigoso. E frequentemente no mercado, esses são os momentos que reservam os maiores índices de risco-retorno, né? O mercado costuma premiar quem se expõe nesses momentos assim de tensão, né? Eu vou até deixar um desafio aqui. Vamos deixar essa análise salva. Hoje é dia 14 de abril. Eu acho que a gente está vivendo um excelente momento para comprar criptoativos, tá? A gente vai voltar aqui daqui 6 meses, daqui uns 8, 10 meses, para olhar esse vídeo e ver se realmente essa leitura estava certa, né? Eu ainda estou me comportando como se nada estivesse acontecendo no mercado. Inclusive, anteontem eu fiz compras, as compras de DCA, compras regulares, né? Compras pequenas, se comparar ao meu portfólio, foram compras pequenas, um DCA mensal que eu tenho feito. Nessa condição de quedas foram compras muito mais psicológicas do que compras que vão trazer um grande diferencial financeiro para mim, mas é sempre bom a gente fazer esse exercício de comprar quando cai. E o que diferencia um investidor de sucesso, um investidor de verdade, de um investidor de psicológico fraco, é realmente a coragem para comprar nesses momentos, tá? Você tem que se observar e ver como é que tá a sua convicção. E se você fez compras, cara, você tá de parabéns, realmente. A gente vinha de cenário de muitas altas nas altcoins. Muitas delas devolveram 50% das altas nesses 2 últimos dias aí. E tinha muita gente falando que queria comprar. Ai, puta, é um sonho comprar NIR a $5. Ai, como eu queria comprar Kusama a $30. Ai, Solana a $150, quem me dera. E aí, comprou?
Ou se acovardou? Desculpe as palavras duras, mas tem que cair na real, mano. Você quer ser investidor de verdade, quer ter sucesso, você tem que encarar isso aqui e comprar quando tá caindo, mano. Investidor frouxo, investidor fraco, só consegue comprar na alta. Na hora que fez isso aqui, ele se encoraja. Na hora que fez isso aqui, ó, puta, ele tá cheio de coragem. Ele vai lá, ele não pensa nem duas vezes. Quando faz isso aqui, ó, ele vai com tudo. E na hora que faz isso aqui, na hora que mergulha? Porque o que vai diferenciar você nesse mercado é a coragem para se expor nestes momentos de tensão. Essa é a hora certa de comprar. Entendeu? Muita gente dá all-in, né? Aí fica sem a capacidade de comprar as quedas e vira um mero espectador. Também tem essa, né? Tem muita gente que já deu all-in faz tempo e quando isso tudo começa a acontecer, a única opção que o cara tem é vender. Aí ele se vê com essa única opção, ele vai e executa, vende, né? Mas, enfim, como eu falei, esses são os momentos que vão fortalecer você e que você tem que ser brabo. Aqui, para ganhar dinheiro, cara, tem que ser muito forte. Tem que ser muito forte. Não vai ganhar dinheiro se for fraco. Se chegou, é o que eu falei na última análise. Quem chegou achando que ia ganhar dinheiro fácil, que era só comprar e esperar explodir, já perdeu dinheiro uma hora dessa. Já saiu fora, já tá por aí falando lá pros amigos que cripto é loucura. Né? E a gente segue, investidores. Vamos ver como é que vai ser aí os desdobramentos no mercado tradicional, nessa abertura de semana. Grandes chances da gente ter mau humor. A gente vinha falando isso também quando olhamos o gráfico do S&P, certo? Olha lá, o S&P já rompeu ali uma regiãozinha de suporte, já deixou um candle aqui de autoridade na queda. Então, possibilidades realmente daquele mau humor que a gente cogitou se concretizar, né? E a realidade dos mercados é assim, tá? Ele sobe com notícias boas, nunca vai ter notícia ruim aqui, ó. Sobe com notícia boa, é sempre notícia boa. E ele desce com notícias ruins. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? No caso dos mercados aqui. O que é que acontece primeiro? É a notícia ruim que derruba o gráfico? Ou é o gráfico que vai gerar notícia ruim? Fica a reflexão. O que vocês acham? Em muitas situações, caras, eu realmente acho que é o gráfico que vai fazer com que notícias ruins aconteçam, né? O S&P já vinha de altas desde 27 de outubro. Já estava mais que na hora da gente ver alguma tensão no mercado, da gente ver algum mau humor. Isso aqui, em algum momento, ia corrigir. Tá? Em algum momento ia corrigir e não cai sem notícia ruim. Não cai. Se tiver tudo numa boa, expectativas positivas, vão cortar os juros, a economia tá bombando, emprego sendo gerado, sobe. Nessa condição sobe, não cai. Para cair, tem que vir notícia ruim. E as quedas são importantes para equilibrar o mercado. Não tem saída, né? E em relação ao Bitcoin, vamos ver como é que vai ser essa semana de halving, vamos ver se a gente vai ter quedas aí para levar a galera ao desespero, ou se de repente a gente vê o Bitcoin estabilizando aqui para realizar aquele movimento, aquela pernada que vai levá-lo aos $100 mil. Eu sigo muito otimista, tá? Eu tenho um capital aqui que eu só uso, é um capital de guerra, é uma reserva de emergência, que é de emergência mesmo, é um dinheiro que eu nem quero usar. A última vez que eu usei esse capital foi lá em 2020, março de 2020, naquele crash. Acabei me dando muito bem depois. Foi muito difícil colocar a mão naquele dinheiro e colocar no mercado. Fiquei com medo, fui tomado pelo medo, tomado pela preocupação. E, enfim, aquilo me deixou uma grande lição que realmente quando você tá morrendo de medo é a hora certa, né? E por que eu tô falando desse capital e daquele momento? Porque essas quedas, isso que a gente está vivendo aqui, eu tô assim, assimilando como uma situação normal, uma volatilidade normal desse mercado. Não estou nem pensando aqui em gatilhos de emergência, né? Mas vamos ver como é que serão os desdobramentos e se de fato a gente vai viver alguma situação assim um pouco mais aguda e alarmante. Aí sim, talvez seja uma situação para eu usar esse capital, mas repito, não é um dinheiro que eu quero usar. É um dinheiro que é só realmente na situação do colapso e eu não tô afim de mexer nessa grana não, já tô muito satisfeito com a minha exposição atualmente. E vamos ver o que acontece, né?
Seguimos, firmes e fortes. Eu tô firme e forte, tô dormindo bem, tô de bom humor, tá? A galera fica de mau humor, briga com a esposa, bate no filho. Eu acho isso absurdo. Eu acordei, abri a janela, dei bom dia pro mundo, dei bom dia pra vida. Vou sair, vou fazer minha corrida, vou pro parque, vou encontrar meus amigos hoje à tarde. Eu tô felizão, mano. Segue o jogo. Não vai ser isso aqui que vai me abalar, não. Certo? E é isso, caras. Eu vou deixar o convite novamente para vocês que chegaram no canal pela primeira vez se inscreverem e ativarem o sininho de notificações para seguir acompanhando o conteúdo. Deixe o like se gostou do vídeo, deixe sua opinião aí nos comentários sobre o que você fez, quais foram as suas atitudes, o que você não fez, mas o que você pensou, o que você tá achando de tudo isso. Você acha que vai piorar muito? Você acha que isso aqui foi só para assustar o mercado? Vocês acham que os ETFs vão vender amanhã? Deixe as opiniões aí nos comentários, porque assim nós vamos nos ajudando aqui, certo? Um forte abraço a todos, um bom domingo e até a próxima! Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.